Livro Raciocínios, página 338 até a página 342, debaixo do tópico Salvação. Está escrito: para uma grande multidão de servos fiéis de Jeová, que vivem durante os últimos dias, a salvação incluirá serem preservados através da grande tribulação. Eu não vou comentar, mas eu posso perguntar. De acordo com a organização das Testemunhas de Jeová, quem são os servos fiéis de Jeová? Será que é possível encontrá-los em outros grupos religiosos ou apenas entre as Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová acham que só elas serão salvas? Vejam agora a hipocrisia e a mentira no site para o público, porque eles sabem que esse site será público, mas esse site será desmascarado durante a nossa exposição com as próprias literaturas deles. Acham as Testemunhas de Jeová que só elas que serão salvas? Não. Muitos milhões de pessoas que viveram há séculos e não eram Testemunhas de Jeová terão a oportunidade de ser salvas. Em primeiro lugar, eu pergunto, acham as Testemunhas de Jeová que só elas serão? Serão. Serão está no futuro. Serão salvas. Salvas do quê? Todos nós sabemos que a doutrina ensinada pela maioria das igrejas cristãs é o fim do mundo, que para as testemunhas é o Armagedon. Então a pergunta não está se referindo a milhões de pessoas que viveram nos séculos passados. A pergunta está se referindo a pessoas que estão vivas hoje. Quem faz uma pergunta desta está vivo hoje, ele tem interesse em saber. Mas vejam que aqui eles utilizam o sofisma. Ou seja, o que é o sofisma? É uma mentira disfarçada de verdade. Então vejam, eles dizem que não, as Testemunhas de Jeová não acreditam que só elas serão salvas. Muitos milhões de pessoas que viveram há séculos e não eram Testemunhas de Jeová terão oportunidade de ser salvas. A Bíblia explica que no prometido novo mundo de Deus há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Além disso, pode ser que muitos que vivem hoje ainda venham a servir a Deus. Bom, a pergunta que cabe aqui é: onde é que uma Testemunha de Jeová entende que se serve a Deus? Será que é possível alguém servir a Deus na Igreja Católica? Será que é possível alguém servir a Deus na Igreja Protestante? Será que é possível alguém servir a Deus em qualquer outro grupo denominacional que não sejam as Testemunhas de Jeová? E aí diz: e eles também serão salvos. Ou seja, venham a servir a Deus e eles também serão salvos. Serão salvos porque estarão servindo a Deus onde? Na organização das Testemunhas de Jeová. De qualquer forma, não cabe a nós julgar quem será salvo ou não. Essa responsabilidade está nas mãos de Jesus. Notem que aqui é um outro sofisma. Por quê? Por que é um sofisma, ancião? Por que é uma mentira disfarçada de verdade? Você vai perceber nas próximas revistas que nós vamos trazer. Você não pode desperceber que esse vídeo é um vídeo para o público. Aqui eles colocam aquilo que o público quer ouvir. Vamos ouvir então a realidade nua e crua. Olha só que interessante. A Sentinela de 1º de setembro de 89, página 19, ela diz assim, no parágrafo 7. Apenas as Testemunhas de Jeová, os do restante ungido, os da grande multidão, qual organização unida, sob a proteção do organizador supremo, tem esperança de sobreviver ao iminente fim deste sistema condenado por Satanás, dominado por Satanás, o diabo. Então, peraí, vamos comparar essa expressão com a expressão anterior. Aqui a sentinela, ela é clara. Apenas as Testemunhas de Jeová. Então, deixa eu fazer uma comparação para você
que diz que eu sou mentiroso. Eu tenho o feijão branco e tenho o feijão preto. Então eu tenho 10 feijões brancos e tenho 10 feijões pretos. E aí eu digo, apenas os feijões pretos eu vou colocar na panela. Os outros eu jogarei fora. Então eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo o quê? A palavra apenas, ela restringe um grupo. Então vamos lá. Apenas, mas eu não estou lendo assim, ó. Tá ruim a minha vista, tá ruim a minha vista. Então não tem problema, a gente aumenta. Aqui, ó, vamos lá de novo, aqui, ó. Parágrafo 7 para todo mundo que quer ler aí, ó. Aqui, ó. Olha aí. Apenas as testemunhas de Jeová, os do restante ungido e os da grande multidão, qual organização unida sob a proteção do organizador supremo, tem a esperança bíblica de sobreviver ao fim do sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. Então, de acordo com a sentinela aqui, quem serão os únicos sobreviventes do Armagedon? As testemunhas de Jeová. Vamos para o próximo ponto. A sentinela de 1999, 1º de dezembro, página 18 e 19, parágrafo 15, está escrito: a mensagem é clara. Se quisermos... vamos colocar em caixa alta aí, para o pessoal poder acompanhar, para a gente não dizer que a gente está mentindo, né? Lembrando que nós estamos lendo tudo dentro do site JW. Então tá aí para você, muito mais claro agora. A mensagem é clara. Se quisermos sobreviver ao Armagedon, teremos de continuar espiritualmente alertas e usar as simbólicas vestes que nos identificam como testemunhas fiéis de Jeová Deus. Então, a mensagem é clara. Se você quiser sobreviver ao Armagedon, você tem que ser uma testemunha de Jeová. Seremos felizes se evitarmos a letargia espiritual e se continuarmos sem cessar a participar zelosamente na divulgação das boas novas eternas do reino de Deus. Bom, então o texto aqui ele é muito claro. A mensagem é clara. Se você quer sobreviver ao Armagedon, você tem que ficar alerta e usar as simbólicas vestes que o identificam como testemunha de Jeová. Vamos ao próximo ponto. Aqui agora nós temos um outro artigo. Olha só, aqui nesse parágrafo 5, aqui está o nosso Ministério do Reino, de abril de 1997. Ele traz aqui uma informação muito interessante. Assuma a responsabilidade, né? Todo aquele que faz discípulos deve entender que sua responsabilidade é encaminhar os estudantes da Bíblia para a organização de Deus. Não é para Jesus, não. É para a organização. Vamos lá de novo aqui. É para a organização. Então você, que está me acompanhando aí, deve assumir a sua responsabilidade. Você tem de encaminhar as pessoas para a organização, não é para Jesus. E aqui no final ele diz assim, ó. Assim, é importante... Não, aliás, perdão, é um pouquinho antes aqui, ó. Aqui, ó. Cada sessão de estudo deve ser encarada como um degrau para o alegre dia em que o recém-associado simbolizará sua dedicação a Jeová pelo batismo em água. Uma das perguntas feitas na cerimônia do batismo é: compreende que sua dedicação e seu batismo identificam como testemunha de Jeová em associação com a organização de Deus dirigida pelo Espírito dele? Só uma pausa aqui rápido. Vocês se lembram que essa pergunta já não existe mais. Eles tiraram o Espírito Santo do batismo. A organização apenas tem proeminência hoje, né? Mas eu não sabia disso, você está mentindo. Bom, então você vai lá e pergunta para o seu marido, que é ancião, fala assim, quais são as 2 perguntas do batismo? E aproveita e acha lá, vê se o Espírito Santo aparece. Está escrito assim. Assim,
é importante que ele entenda que não poderá servir a Deus sem estar ativamente associado com a congregação cristã. Bom, segundo eles, quem é a congregação cristã? São as testemunhas de Jeová. Então é impossível uma pessoa ser salva, é impossível uma pessoa servir a Deus sem estar associado com a congregação cristã. Olha aqui o parágrafo 6. Continue a instruir o estudante com relação à congregação local e à organização internacional por trás das testemunhas de Jeová. Bom, então está muito claro aí para você que não compreendeu que tem que fazer o 2 mais 2. Vamos para o próximo ponto. O vindouro livramento da ação do machado antirreligioso. Sentinela, de 1976, 15/7, página 431, parágrafo 1. Está escrito: uma coisa, vamos colocar só um pouquinho mais forte aí a letra, para que você possa acompanhar comigo. Uma coisa que muitos têm dificuldade em entender hoje é que pode haver e há apenas uma só religião verdadeira. Por que se rebelam contra tal fato? Porque significa que todas as outras religiões são falsas, inclusive a sua própria. Por isso será preciso que se lhe demonstre à força o fato real. Isto será feito no futuro próximo, porque então, no meio da maior tribulação do mundo, todas as religiões falsas serão eliminadas, e apenas a única religião verdadeira sobreviverá. Esta será livrada do movimento antirreligioso mais tremendo de toda a história humana. Bom, segundo eles aqui, a única religião verdadeira vai sobreviver. Todas as outras serão destruídas. Bom, muito bem. Se todas as outras serão destruídas, aí você fala assim para mim: ancião, então quem é a religião verdadeira? Bom, vamos agora ao próximo ponto aqui, ó. De acordo com eles próprios, agora nós estamos no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 190, parágrafo 19, está escrito: é momento lógico, é somente lógico, vamos colocar um pouquinho mais alto aqui para você acompanhar junto comigo, você não precisa usar óculos. Parágrafo 19, vamos lá, vamos procurar aqui de novo. Para você não precisar usar óculos e ler direitinho, né? É somente lógico que haja uma só religião verdadeira. Bom, segundo eles, a religião verdadeira é a única que vai sobreviver. Isto se harmoniza com o fato de que o verdadeiro Deus é um Deus não de desordem, mas de paz. A Bíblia diz que existe uma só fé. Quem então são os que formam hoje o corpo de verdadeiros adoradores? Não hesitamos em dizer que são as testemunhas de Jeová. Não hesitamos em dizer que são as testemunhas de Jeová. Mas conforme você viu aqui no parágrafo anterior, olha aqui, ó. Uma coisa que muitos têm dificuldade de entender hoje é que pode haver e há apenas uma só religião verdadeira. Por que se rebelam contra tal fato? Porque significa que todas as outras religiões são falsas, inclusive a sua própria. Por isso será preciso que se lhe demonstre o fato real. Isto será feito no futuro próximo, porque então, no meio da maior tribulação do mundo, todas as religiões falsas serão eliminadas, e apenas a única verdadeira sobreviverá. Qual é a única verdadeira? Você se lembra? De acordo com eles não hesitam em dizer que a única verdadeira são as testemunhas de Jeová. Vamos prosseguir. Olha aqui que interessante. Agora aqui nós temos a Sentinela, de 1970, 15/10, página 630. Creem as testemunhas de Jeová que elas possuem a única religião certa? Sim. Vamos colocar isso aqui um pouquinho maior para você poder entender. Vamos lá então, vamos achar de novo aqui agora, porque quando cresce. Olha aqui, ó. Olha a pergunta, que legal. Creem as testemunhas de Jeová que elas possuem a única religião certa? Sim.
Se as testemunhas de Jeová achassem que outros têm a crença verdadeira, pregariam esta: há apenas um só Senhor, uma só fé e um só batismo. As testemunhas de Jeová não creem que haja mais de um modo para obter a salvação, ou que a maioria das pessoas satisfaçam os requisitos estritos da crença verdadeira. Bom, então aqui nós temos duas declarações importantes. Né? Segundo eles creem que somente eles são a religião certa, é a religião verdadeira. E aqui eles dizem também que as testemunhas de Jeová não creem que haja mais de um modo de salvação. Isso vai aqui, ó, agora vejam a declaração, conforme nós começamos, né, lá no site deles. Ó. As testemunhas de Jeová acham que somente elas serão salvas? Não. Vejam como eles mentem nas suas próprias publicações. Porque, segundo eles, né, para o povo, né, para o povo, eles dizem que as testemunhas de Jeová não creem assim, mas elas creem, conforme você acabou de ver. Agora, no site para o povo, eles dizem que não, que muitas pessoas serão salvas. Só que o desenvolvimento aqui que você está vendo é de que as testemunhas de Jeová, e apenas elas, serão salvas, porque elas compõem a religião verdadeira. Então, dizer, as testemunhas de Jeová compõem a religião verdadeira, e perguntar, será que só elas acreditam que serão salvas? Sim, é apenas um sinônimo. Ok? Então, creem as testemunhas de Jeová que sua religião é a única certa? Sim. Segundo eles, sim. Vamos a mais um ponto interessante. Um nome distintivo. Vamos lá, então. Vamos aumentar esse parágrafo 18 para que você possa acompanhar com tranquilidade. O parágrafo 18 está escrito: quem cumpre hoje realmente estes 10 requisitos da adoração verdadeira? Quem é conhecido e reconhecido por outros pela sua atuação íntegra e pacífica? As testemunhas de Jeová. E aqui eles vão agora encher linguiça para eles. Aí eles dizem aqui, olha, continuemos a identificar-nos de forma clara com a adoração verdadeira e a levar orgulhosamente o nome de testemunhas de Jeová, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Você se recorda, né, que segundo eles, né, nós não somos os únicos que vamos ser salvos. Mas, conforme você percebe, no desenvolvimento das revistas, eles identificam que somente as testemunhas de Jeová vão ser salvos. Qual revista que está falando a verdade? É o site ou essas outras que eu estou aqui fazendo a colocação? Vamos para a próxima. Agora aqui, olha só o parágrafo 18. Vamos lá também. Aqui eu estou na Sentinela de 1982, 1º de outubro, página 26 a 30, parágrafo 18. Nós já vamos chegar na página certinha aqui para você. Ó. Parágrafo 18. Está escrito aqui, página 30. Qualquer pessoa que espera ser escondida no dia da ira de Jeová precisa buscar a justiça, a mansidão, praticar a própria decisão judicial de Jeová em vez de criticá-la. Qualquer pessoa que espera ser considerada ovelha pelo juiz designado de Jeová para ser poupada na grande tribulação, precisa mostrar-se justa, ajudando e apoiando ativamente os irmãos ungidos de Cristo que compõem a classe do escravo fiel e discreto. Então a pergunta aí para nossa irmã, que diz que eu sou mentiroso, é, segundo eles, a classe do escravo fiel e discreto está lá na religião católica, na seita católica, está na seita da Congregação Cristã do Brasil, está em alguma denominação cristã? Onde está o escravo fiel e discreto? Porque, segundo eles, para você sobreviver, você tem que apoiar os 8 velhinhos de Brooklyn. Então, uma pessoa que não é testemunha de Jeová, como que ela apoia os ungidos? O escravo fiel e discreto. Bom, a revista então deixa-nos claro que para uma pessoa ser considerada ovelha, ela tem que ser testemunha de Jeová. Vamos ao próximo. A Sentinela, de 1991, 15/9, página 14 até 19, parágrafo 12, vamos aumentar a leitura para ficar fácil para todos.
parágrafo 12, está escrito exatamente assim. Vamos lá para aqui. Isso aqui, pessoal, eu não gosto que ninguém me chama de mentiroso, porque a gente fala as coisas, a gente trata de acordo com a organização. São mais de 50 anos, são quase 50 anos, né? Eu estou com 52, entrei na organização, tinha 5 anos de idade. Então, são 45 anos pesquisando esse negócio. É chato esse negócio de dizer que os outros estão mentindo, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui desde o parágrafo 11. Olha só. Atualmente, não sabemos exatamente como Jeová protegerá seu povo durante a grande tribulação. Mas isto não é motivo para duvidar de que ele o fará. A situação dos servos de Deus, na atualidade, será semelhante àquela em que Noé e sua família se encontravam durante o dilúvio, confinados na arca com as turbulentas águas de destruição ao seu redor. Provavelmente ficaram assombrados com essa demonstração do poder divino e devem ter orado fervorosamente. Não há indicação bíblica de que estivessem preocupados e se perguntassem, será que a arca, guarda aqui a mensagem subliminar, a arca é suficientemente resistente para suportar as forças destrutivas? Teremos suficiente comida até o fim do dilúvio? Teremos condições de enfrentar as mudadas circunstâncias na Terra depois disso? Os eventos posteriores provaram que tais preocupações teriam sido infundadas. Para garantir a salvação, Noé e sua família tinham de exercer fé. Isso significava seguir as instruções e os ditames do Espírito Santo de Deus. Durante a grande tribulação, será igualmente imperativo que sigamos os ditames do Espírito Santo e obedeçamos às instruções que Jeová dará por meio da sua organização. Bom, então, de acordo com eles aqui, Noé precisou só do Espírito Santo. Mas hoje você também precisa do Espírito Santo e precisa também da organização. Aí a pergunta que nós fazemos é, como que você vai obedecer o que eles dizem se você não está na organização? De modo que uma pessoa que não está na organização não consegue obedecer o que eles dizem. Logo, essa pessoa será salva? Fica essa pergunta. Vamos ao próximo. Aqui nós temos na Sentinela de 1991, 1º de junho, página 26. Aqui tem um ponto muito interessante. Foi, se eu não me engano, uma formatura de Gileade. Né? Vamos trazer aqui então. Se eu não me engano, foi uma formatura de Gileade. E nós tivemos alguns discursos, né, dos membros do corpo governante e seus auxiliares. E aí o Marx Larsson, que se eu não me engano, ainda está vivo, ele traz aqui uma fala muito interessante, né, nessa formatura. E olhem só que legal, deixa eu só achar aqui certinho, porque quando a gente aumenta aqui a letra acaba sumindo. Vejam só que interessante, a declaração do Marx Larsson, você acabou de ouvir aí a questão da arca, não é? E agora aqui tem a declaração do Albert Schroeder. Só um minutinho, peraí, sede longânimes, já vou achar já, pessoal. Daniel Sidley, que tudo era membro do corpo governante. Marx Larsson, tá aqui, ó. Marx Larsson, da Comissão de Gráfica, foi o primeiro a falar com o tema Colaboradores de Jeová. Depois de dirigir a atenção à arca de preservação que Noé e sua família construíram, ele disse: hoje Jeová está juntando uma família mundial de milhões de pessoas e ele intenciona conduzir essa enorme família através da grande tribulação. Como? Ora, por meio da moderna arca. Lembra que eu falei que a palavra-chave era arca? A palavra arca. A moderna arca. Qual é a moderna arca? O paraíso espiritual. Esse mesmo paraíso que você sabe que é onde eles estão tomando psicotrópicos. Tem uma palavra mais bonita que eu não lembro agora, essa palavra, né? Mas tem uma palavra mais bonita que quem estuda psiquiatria ou estuda psicologia sabe. Onde eles estão tomando psicotrópicos, e eles dizem que essa arca atual é o paraíso espiritual. Paraíso espiritual, bom, aí eu vou pedir a você que pergunte à sua mãe, ao seu pai, que são testemunhas de Jeová, segundo eles, onde é o paraíso espiritual? Bom, eles vão relembrar que o paraíso espiritual
é a organização das testemunhas de Jeová. Então, segundo eles, a arca moderna para a sobrevivência é a organização das testemunhas de Jeová. Eles são muito ladinos, são sofistas. Por que eles colocam aqui a expressão paraíso espiritual? Porque eles sabem muito bem que se eles disserem que a arca é a organização, lembrando que paraíso espiritual é sinônimo de arca e sinônimo de organização para eles, eles sabem que a gente vai cair matando e vai falar a questão da salvação na organização. Então eles sabem como fazem. Vamos ao próximo ponto. Próximo ponto, aqui no parágrafo 14, livro poderá viver para sempre no paraíso na terra, tá? Parágrafo 14, nós temos aqui uma declaração muito interessante, tá? Para que você possa também utilizar e conversar com qualquer pessoa que diga que nós estamos mentindo, tá? A gente não precisa de mentir para poder apresentar as mentiras da organização. De maneira nenhuma, não precisamos. Vamos lá então. Olha só o parágrafo 14. Não conclua que existem várias estradas ou caminhos que poderá utilizar para ganhar a vida no novo sistema. Existe apenas uma. Foi apenas aquela única arca. Lembra da arca? Arca. Lembra? Que sobreviveu ao dilúvio. E não um sem número de embarcações. E haverá apenas uma organização. A organização visível de Deus que sobreviverá à grande tribulação. A pergunta que vai aqui para as testemunhas de Jeová: qual é a organização visível de Deus, segundo eles, que vai sobreviver? Bom, você sabe, não adianta tentar usar de mentiras. Eles dizem que são as testemunhas de Jeová, né? Que sobreviverá à grande tribulação que rapidamente se aproxima. Simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa pertencer à organização de Jeová, ou seja, você tem que ser testemunha de Jeová e fazer a vontade de Deus a fim de receber a sua bênção de vida eterna. Bom, conforme vocês puderam perceber, então, estão claros os vários números, livros, revistas, onde a organização das testemunhas de Jeová diz que apenas eles serão salvos. E se você quiser ser salvo, você tem que estar junto com eles. Bom, ou seja, Deus vai destruir 99,9% da humanidade. E apenas eles serão salvos. Pelo menos é assim que essas várias revistas indicam.